Oi, profs, tudo bem? Profs, resolvi gravar um vídeo muito rapidinho aqui pra vocês, porque eu adoro passear pelo site do IBGE e eu descobri um recurso, de repente vocês até já conheçam, né? Mas que eu achei muito legal para trabalhar uma série de coisas dentro da sala de aula. Então eu resolvi compartilhar com vocês, mostrar para vocês como que ele é e, enfim, dar algumas ideias aí, alguns insights de como a gente pode usar. O recurso, gente, é esse aqui, é o meu IBGE, eu vou deixar o link aqui para vocês já certinho acessarem ele. E eu achei ele muito legal porque ele faz uma comparação de nós com o resto do Brasil. Então, por exemplo, aqui eu já coloquei os meus dados, né? Já andei testando aqui. E aí eu consigo verificar como que eu, né, estou aqui posicionada dentro das estatísticas do censo brasileiro. Né? Então aqui eu tenho 35 anos, né? Vai aparecendo aqui toda a questão da pirâmide etária, quanto por cento da população tá aqui na minha faixa etária. Dá pra gente passear aqui pela pirâmide etária, que também acho super legal trabalhar com os alunos, né? Essa questão mais visual da pirâmide etária. Ele vai mostrando algumas comparações interessantes também pra gente trabalhar aqui, né? Achei muito interessante o jeito como ele traz esses dados, facilitando para o aluno entender, né? Então, por exemplo, se fôssemos 100 pessoas no Brasil, 43 se declarariam brancas, né? O que eu imaginei fazer aqui, gente? Fazer, de repente, uma média dos alunos da turma, né? Geralmente ali na turma eles têm mais ou menos a mesma idade, né? Dependendo, tem mais ou menos, enfim, né? Um pouco mais homogênea, assim, uma turma. E a gente consegue criar um avatar para fazer isso todo mundo junto, ou a gente pode levar os alunos para a sala de informática, por exemplo, e cada um utiliza os seus dados e cria aqui a sua estatística. E aí, sei lá, pensa num projeto, dá para criar um cartaz, dá para fazer algo, enfim, né, falando de mim, né, quem sou eu no Brasil, dá pra gente até pensar num retrato mesmo, o aluno fazer um autorretrato dele, se retratar dentro dessa ideia das estatísticas do IBGE, né, enfim, então é uma coisa bem interessante, um recurso bem legal de trabalhar. E eu gostei muito que ele traz essa ideia de comparar a nossa cidade com o resto do Brasil. Eu sempre falo, sempre toco, né, nesse ponto que eu acho muito importante da gente conseguir aproximar dos nossos alunos a realidade deles, né? Então, às vezes eu falo do Brasil, não faz tanto sentido, mas se eu falo da minha cidade, fica um pouco mais próximo. Vou mostrar pra vocês, olha só o que acontece aqui com Farroupilha, que é a cidade onde eu moro. Olha a diferença que nós temos do Brasil para Farroupilha. Então, às vezes faz muito mais sentido o aluno entender a nossa cidade primeiro e fazer essa comparação, né? E visualmente aqui fica muito simples dele entender, né? Então, olha só a diferença, de novo, né? Entre a minha cidade e o Brasil. Então, eu posso trabalhar várias questões aqui relativas até mesmo à cultura, né? Pensando nesses dados que são apresentados. Aqui também, gente, dá para acessar outros recursos do IBGE, que eu achei também super legal, né? Então, esse, por exemplo, que vai mostrando aqui todos os dados, sempre separando aqui por raça, né? Até a questão das raças, né? Cor e raças que o IBGE trabalha, enfim, né? Então, tudo isso vai aparecendo separado aqui, olha só que interessante, né? Toda a questão do mercado de trabalho, pobreza, questão de patrimônio, educação, até violência, enfim, né? Uma série de questões importantes aqui que aparecem nesse painel também. Mas vamos voltar lá para o meu IBGE. Então, continuando aqui a nossa exploração, e ele vai sempre trazendo, né, essas informações. Então, aqui é a questão da alfabetização, sempre com uma comparação, que eu achei super legal. Então, né, a nossa cidade perto, né, da melhor e da pior. A questão aqui dos domicílios, né, então, na minha cidade, a maior parte são casas, né, isso é interessante também da gente mostrar para eles, né.
E aqui também dá para acessar aquele outro portal, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito de trabalhar com ele, que é o portal Cidades. Então a gente consegue pesquisar todas as cidades do Brasil. Eu gosto muito de mostrar para os alunos isso falando da minha cidade, mas dá para fazer, enfim, né, com outras cidades que a gente esteja de repente estudando, falando, né? Estou falando de alguma região específica do país, enfim, né? Dá para abusar aqui desse recurso e também aqui aparece, então, né, a nossa localização, a questão da população, densidade demográfica, tem todos os dados, então, direto da nossa cidade também. Questão aqui de salário, né, questão da educação, taxa de escolarização, enfim, né, vários dados aqui interessantes da gente trabalhar em sala de aula com os nossos alunos. E esse portal também funciona, como eu já falei, para qualquer cidade, é só pesquisar o nome da cidade, tá? Continuando aqui, a questão aqui, né, da rede de esgoto, a questão da água, né, e aí sempre a comparação, né, da nossa cidade com a melhor, a pior, enfim, né, eu acho bem legal fazer essas comparações e mostrar isso para os nossos alunos. E eu achei muito interessante também essa questão aqui que fala do bioma, também muito legal para trabalhar. Muitas vezes os nossos alunos, eles não têm essa noção de se colocar no mapa do Brasil, mas onde que eu estou, né, então pensar nessa questão do bioma da minha cidade também é legal, né? E essa possibilidade de baixar o mapa da cidade também aqui no fim, tá? Então, enfim, vou abrir aqui só para vocês verem, vai baixar o mapa da cidade que vocês colocarem ali como a referência, né? Mas também muito legal para trabalhar várias questões aqui com os alunos. Então, por exemplo, Farroupilha, a gente poderia trabalhar, vou só diminuir um pouquinho aqui para ficar melhor. A gente poderia trabalhar a questão da área urbana e área rural da cidade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Olha só, Farroupilha é um município que tem uma área relativamente grande comparado, né, a outros municípios, mas... Ai, travou, gente, desculpa. Ele não tá querendo aparecer aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não vai. Agora eu acho que foi. Enfim, né? Vai aparecer aqui o mapa. Eu queria mostrar... foi. Aqui, ó. Tá bem devagarzinho, né? É um arquivo bem pesado. Mas pode-se trabalhar, por exemplo, pensando em Farroupilha, né? A questão aqui, ó, da área urbana comparada com a área rural. Farroupilha é uma cidade, como eu vinha dizendo, com uma... área relativamente grande, mas a maior parte desta área é rural, né? Então, é interessante a gente pensar nisso também, tá? Dá para trabalhar, gente, aqui um monte de questões de conurbação, por exemplo, né? Dependendo aí da cidade, a gente pega aquelas cidades que tem, enfim, né? Várias conurbações aí em áreas mais urbanizadas, dá para mostrar isso para eles a partir do mapa. Um monte mesmo de coisas bem interessantes aqui para a gente pensar. E é isso, né? A gente consegue aqui também acessar o panorama do censo, né? Que mostra aqui toda a questão do Brasil, né? Então, crescimento populacional, a questão do território, né? Toda a questão... Desculpa, professor. Toda a questão aqui do censo, certo? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, então valeu e até o próximo.